Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conexões e Construções. Podcast ligado, à construção civil, e hoje estamos aqui, com dois convidados especiais. Hoje nós vamos falar sobre a verticalização, da cidade, os profissionais e o mercado imobiliário. Então, como a cidade está indo numa velocidade muito grande com a verticalização, eu acho super interessante a gente falar bastante sobre esse assunto, e deixar bem estampado para toda a cidade. Eu costumo começar o nosso podcast deixando vocês livres para vocês passar a sua biografia. E eu gosto também de saber um pouquinho do passado, de onde vieram, onde nasceram, o que fizeram para chegar até em Sinop, o que fazem, que fizeram vocês expandir e estar em Sinop, que é a cidade de todo mundo, Perfeito. Então, vamos começar com você, Bruno? Primeiras damas. Vai lá, Ana. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Ana Raquel, começando então com o passado. Eu sou paranaense, Nós estamos há 25 anos em Sinop, uma jornada aí bem bacana. Vim com a família, E, por incrível que pareça, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre falava que eu seria arquiteta. Que legal. Não sabia Nunca mudou de ideia. Como que isso ia percorrer. Olha, tive alguns desafios que eu fui para outra linha, fui inclusive para psicologia, porque a arquitetura ainda não estava ao alcance, Mas no ano de 2010 eu consegui ingressar na arquitetura e urbanismo. Então hoje eu sou arquiteta e urbanista, já tem 11 anos aí de jornada. Nesse percurso fiquei um longo período na docência, E à frente aí do ensino, e quanto isso é transformador na nossa vida, sabe? Quando a gente ouve falar os professores que nós aprendemos, com vocês também, a gente não tem essa dimensão, mas quando você está à frente da sala de aula, você consegue entender toda essa magnitude, de que realmente você aprende todos os dias. E aí, com isso, eu sempre também fui trabalhando com a arquitetura em si, com projetos, sempre buscando a técnica, a importância de estar regularizando tudo, trabalhar tudo dentro das conformidades, dentro de tudo aquilo que é passado pelos órgãos competentes, para você otimizar da melhor forma possível ali esse projeto, essa obra. E nesse percurso todo, recentemente nasceu a RW Soluções, que ela vem com essa questão de, além da arquitetura em si, vamos dizer assim, além daquela parte somente de concepção projetual, mas sim de que a gente consegue aliar todos os pilares ali, da construção, da regularidade imobiliária. Então a gente tem buscado trabalhar afinco nisso daí, Então esse novo momento aí que eu tô vivendo, e é transformador, Se eu parar para pensar na construção civil, eu já estou na construção civil há 18 anos. Então, assim, dos 25 anos, teoricamente, que eu estou em Sinop, 18 anos que eu estou em Sinop é voltado aí para a construção. Hoje, uma grande paixão, no caso, Sim, com certeza. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a você, agradecer a Canaã pela oportunidade. A gente tá podendo falar um pouquinho, sim, conversar sobre o tema. Sou altaflorestense, então nasci em Alta Floresta, vim em Sinop realmente para formação. Então, meus pais são agricultores, mas meu pai teve uma carreira, que hoje ele já é aposentado. Meu pai é técnico de explosão. Então, meu pai trabalhou a vida inteira, principalmente com a parte de mineração, para blaster, por exemplo, principalmente numa pedreira em Alta Floresta. Então, assim, a vida inteira meu pai trabalhando com pavimentação, mineração, e aí você vai despertando ali o olhar para engenharia civil. Então, comecei engenharia civil lá em 2010. Então, da mesma forma que a Ana Raquel comentou, também tem uma carreira mista. Então, formo, e em 2014 eu falo, e aí, eu vou para qual caminho, Naquele momento nasce a BR Engenharia, uma empresa principalmente vocacionada para a parte de soluções em projetos e execuções em moradias unifamiliares, multifamiliares, mais a parte residencial e comercial. E em 2015 eu entro também pela docência.
Tá? Então, faço toda uma carreira na docência, mestrado, doutorado, pós-graduação, seguindo ali um fluxo da parte ambiental, que é a parte que eu gosto bastante, né? Uhum. Estou na gestão também da Unifacip, então estou na gestão desde 2016, então faço aquela carreira mista, nos dividindo. É claro que a gente precisa ter equipe, então sem equipe você não joga o jogo, né? Mas tanto na parte da construção como também na Facip. Então já fui coordenador do curso de Engenharia de Produção, já fui coordenador do curso de Engenharia Civil, já fui diretor da unidade Aquarela, que era a unidade menor da Unifacip, e estou há 4 anos da unidade matriz, que é a unidade que fica ali no Residencial Florença. E você está querendo diminuir sua biografia, né? Porque aqui a enorme. Então, aí em 2000 estou no 5º ano à frente da Enor. Então, estou no segundo ano do segundo mandato. Então, estamos à frente, né, da presidência da Enor, que é a Associação dos Engenheiros e Agrônomos. Então, um pouquinho aí do que a gente vem... Pouca coisa. Do que a gente vem trabalhando aí, mas sempre pensando, né? Então, tanto na parte acadêmica, pensando em gestão, ali na Unifacip, como também com a BR, com a associação, pensando aí em desenvolver a construção civil e os direitos dos nossos associados, né? Que legal. E nós temos meio que as mesmas histórias, né? Começamos faculdade na mesma época e tal. Legal. Eu fiz Direito na Facip. Que benção. Já fui uma das mais encrenqueiras com o Davidson, ele vai lembrar. Maria Verônica, volta aqui. Era uma graça. Terminei a faculdade todo semestre falando, eu nunca mais vou pisar o pé nessa faculdade. Sempre vai, bom, Maria sempre. Verônica, vai pra casa, descansa, pega suas férias, respira que você vai gostar de voltar. Eu não quero mais voltar. Pensa na pessoa que era rebelde. E o meu maior desafio na Facip foi aprender a puxar o saco. E aí eu tava fazendo um curso onde eu tinha que primeiro aprender a puxar o saco para depois aprender a metodologia em si do curso. Foi o meu maior desafio na faculdade. Hoje, graças a Deus, graças à Facip, eu aprendi a puxar saco quando precisa, né? Odeio, mas quando precisa a gente tira de letra. Legal saber que vocês trabalham tudo na mesma época, nós, né? Temos o mesmo tempo de profissão. Eu também comecei em 2010 na construção civil e literalmente é paixão. O que a gente faz, graças a Deus, a gente faz com amor, né? Então, e a vida é isso. Cada detalhezinho, né? Cada detalhe a gente consegue, faz a diferença. É que nem a gente estava conversando aqui antes, né? Nos transforma a cada dia, né? Sim. A gente cresce de uma maneira ímpar, né? Não tem nada para igualar o nosso crescimento com o que a gente vem vivendo e os desafios que a gente vem enfrentando, né? Sim. E como a gente falou aqui que a gente quer falar sobre a verticalização da cidade, né? Bruno, você poderia passar para a gente um pouquinho, né, sobre o que você acha dessa verticalização, porque ela veio numa velocidade muito grande, né? Começou primeiro e agora está aí com novos investidores e o negócio está crescendo com a velocidade maior do que a gente esperava, né? O que você diz, sabendo que a nossa cidade é uma cidade arenosa, né, um solo que tem a dificuldade de suportar toda essa verticalização, o que você tem para nos dizer? Então vamos lá. Então se a gente vinha até numa instrução técnica, até o último código de obras ele permitia que era até 21 pavimentos. O nosso solo é um solo frágil, então automaticamente faz com que o custo de fundação fique oneroso. Então, só que Sinop é uma cidade também muito rica. Então eu sempre falo que o poder aquisitivo e as pessoas que vêm para investir em Sinop é muito diferente da região norte do Mato Grosso e muito diferente do Mato Grosso quando a gente não fala em Centro-Oeste. Sim. E eu acho que o Sinop ser tão esse pupilo, ser essa flor tão bonita, que faz com que várias pessoas deixem de investir. Às vezes a pessoa mora em Alta Floresta e vai investir em Sinop. A pessoa mora em Colíder e investe em Sinop. Isso faz com que o mercado imobiliário seja muito pujante. Na última alteração do Código de Obras, então, essa barreira do 21 ela cai. Sim. E ela permite hoje que a gente tenha prédios maiores. E com prédios maiores, você começa também a ter o atrativo de outras empresas também vierem. Incorporadoras buscarem essa competitividade. Então a gente tem uma São Benedito, a gente tem uma RAC, a gente tem aí tipo uma Pacaembu que hoje vem numa pegada, né? Um APZ, empresas que às vezes vêm para diversificar, sim, mas elas vêm nesse fluxo. E não é estranho, mas Sinop tem uma alta liquidez. Então, desde as construtoras mais tradicionais aqui, uma Agrária Azul, uma Expand, uma Axon, por exemplo, que já tinha uma liquidez muito boa no vertical, sim,
com essas empresas não se cai. Eu vejo que a gente tem muito empresário que busca segurança. Valoriza, na verdade, né? Exatamente. Eu acho que assim, Sinop hoje o mercado imobiliário puxa muito. Então muita gente compra para investir. Sim. E eu vejo também que a segurança, eu acho que as pessoas elas querem também optar por uma segurança, optar por um condomínio com uma segurança bacana. Até o critério de um produto mais luxuoso. Até o mais benéfico, né? Isso. Então, às vezes, assim, eu quero ter uma academia no mesmo prédio, porque eu não quero sair de casa para ir para uma academia. Eu quero uma sauna no mesmo prédio. Sim. E às vezes a pessoa não gosta do perfil condomínio residencial térreo. E eu vejo que a verticalização é algo que Sinop não tem como segurar mais. Não. A gente tem terrenos cada vez mais caros. Hoje um terreno no condomínio fechado, a gente está falando aí de R$1.200, R$1.400 o metro quadrado. E aí, quando a pessoa faz a conta ali, tipo, na matemática, para você comprar uma casa dentro de um condomínio hoje, você já vai pagar ali R$1 milhão. Então, com R$1 milhão, eu acho que você consegue comprar talvez um apartamento num prédio, tipo, talvez tendo uma estrutura bacana e boa. Então, eu vejo muito que Sinop vai sim se verticalizar. Então, hoje você deve ter aí mais ou menos uns 40 prédios ou em aprovação ou em fase de desenvolvimento. Fase, né? Uhum. E muito isso pensando no mercado externo. Não é o sinopense, não é só o sinopense que compra prédio em Sinop. Tipo, é o investidor pensando em lucratividade, pensando em investimento, pensando em médio e longo prazo. É um negócio mesmo, né? Longo prazo e tudo mais, né? Sim. E o que você fala, Ana, sobre esse planejamento arquitetônico, né? Como que consegue equilibrar em se falando do crescimento vertical? Então, como o mesmo Bruno disse, que essa verticalização, ela é natural para uma cidade em expansão como Sinop, porque Sinop, ela é vista nacionalmente, internacionalmente. Então, assim, tem muitos olhos para Sinop. Por mais que a nossa extensão territorial, ela é expressiva, né? Se nós pegarmos ali do Alto da Glória até o campo, nós temos 40 quilômetros de extensão de município. Mas, mesmo assim, com esse crescimento de Sinop, a verticalização, ela se torna meio que natural ali. Chega um momento que ela vai acontecer, e falando da arquitetura em si, esses tantos prédios menores quanto maiores, né? Eles precisam ter esse olhar técnico da arquitetura. Para quê? Para não causar... Que impacto que aquilo ali vai causar nos arredores? Aquele prédio ali, o que ele vai trazer para aquele bairro? Porque aí a gente vai falar de trânsito, de mobilidade urbana, nós vamos falar até de aquecimento daquela área, se nós não fizermos um bom planejamento. O Bruno falou também ali, eu quero ter uma academia, eu quero ter uma sauna ali no complexo que eu moro. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem elaborado, dentro de norma, dentro de técnica. Para quê? Para que a gente consiga não olhar só para o agora, mas olhar a longo prazo. Né? Que impacto que aquilo ali vai gerar? Se nós não tivermos um planejamento, por isso que existe o plano diretor, existe o código de obras, né, dentro do município, para que essas questões sejam muito bem resolvidas e seguidas, e consequentemente trazer um conforto térmico, trazer uma melhor conforto até mental para as pessoas. Porque uma questão até que eu estava comentando sobre, e quando a gente olha para a verticalização, quando a gente olha para apartamentos, querendo ou não, Sinop, quando a gente fala de sinopense, não olhando para o investidor, o sinopense ali, ele ainda tem aquela vibe de estar morando numa casa. Até então nós tínhamos terrenos maiores, sim, né? Sim. Eles agora foram reduzidos. Então, quando a gente começa a olhar para prédios, a possibilidade de conforto que ele pode trazer, mesmo às vezes numa área quadrada reduzida, vamos dizer assim, mas nós com áreas verdes dentro do empreendimento, com áreas desse contato interno e externo, essa ligação, eu vejo que bem trabalhada a verticalização, ela é
ela é benéfica. E sem falar na compactação que ela tem, né? Tipo, cada um tem a sua habilidade, a sua personalidade, e ele acaba se habituando naquele quadradinho ali, né? Tudo bem organizadinho, arquitetonicamente falando, né? Tudo separado. Tudo tá planejado. Compactado, né? Mesmo para cada um, né? Antigamente a norma era ter grandes famílias, né? Então tinha que ter uma casa extensa, com um pátio, terreno pra molecada pular, né? E hoje a gente já não vê mais isso, né? Não, hoje a molecada tá na escola. Mas você pega até o conceito das pessoas não terem tempo, né? Então eu não tenho tempo para casa, eu não tenho o foco, né? O foco até mesmo a verticalização que a gente usa esse indicador, da sua localização. Sim. Então, se você for pensar no adensamento dos loteamentos, você acaba tendo que ficar cada vez mais longe de um centro, mais longe de um trabalho, mais longe do seu ciclo, né? Sim. E a verticalização você consegue adensar isso para que as pessoas percam medo no centro. Hoje a gente não tem um problema de trânsito, de deslocamento em Sinop ainda. Então você consegue o transitar. As pessoas em Sinop ainda almoçam em casa. Sim. Ou almoçam em família. Uma coisa que em Cuiabá, por exemplo, você vai ter que... Ou você vai comer em um restaurante na rua, ou você vai trabalhar levando a sua refeição. Mas eu vejo que isso afeta muito o convívio, a sua forma de vida. Mas o crescimento dela, ela tá indo de uma expansão que vai chegar ao ponto do almoço ter que ou ser levado, ou, né? Vai. Porque o crescimento dela, ela tá... Eu falo que a velocidade nós não estamos conseguindo Não alcançar. Não acompanha. Se você pegar hoje um bairro, talvez um Portinari a um Canarinho, hoje a pessoa demora num horário de fluxo mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Então, se a gente for pegar o oposto, né? O ortogonal, a BR-163, por exemplo, que é o mais longe. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, a avenida ali do cemitério, a Froites, né? Ela era única, né? Então, a dificuldade de chegar na faculdade era tremenda. Você já saía sempre em cima da hora, né? Mas a gente tá falando de 4 ou 5 anos, uns 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, a gente não tinha a Avenida das Figueiras ligando os bairros. Como que dava conta, né? A gente fica pensando, né? Então, a gente tem que ter o hábito, né? De ter os horários, é a rotina, não adianta. Antes, falando sobre, né? Ah, não, 2, 3 minutinhos, 5 no máximo eu chego. Hoje já não, hoje já tem que, principalmente o horário que você for andar, você fala, calma aí, é de 10 a 15 minutos. Se eu tenho que vir pro centro, por exemplo, para fazer alguma coisa antes de buscar a menina na escola, eu tenho que pensar para ver se vai dar tempo, porque senão eu chego na escola já eles gritando na minha orelha lá que já tá fechando. Mas essa é a dificuldade. E a hora que você tem ainda 3 vias, você tem a Bruno Martini, você tem a Figueiras, você tem a Tarumãs, e você tem o trajeto que passa ali também pelo Platini, que é aquele trecho de terra. E continua abrindo, né? A Figueira vai continuar, a Tarumãs vai continuar, né? Então, a necessidade tem que a prefeitura e todos os órgãos, eles têm que se acostumar, que eles têm que começar a abrir, né? Sim, e são bairros que estão em construção. Então, você tem todo o fluxo das pessoas que são mão de obra indo para esses bairros, e as pessoas que moram nesses bairros vindo, que às vezes trabalham numa parte mais comercial, mais central da cidade. Sim. O déficit habitacional ainda é uma realidade em Sinop e no Brasil. Moradias populares bem planejadas podem trazer qualidade de vida melhor? O aproveitamento do espaço e o custo é reduzido? O que vocês acham disso? Eu acho que assim, a dificuldade hoje de moradias ele é um fato. Então a gente tem um problema econômico que não é nem brasileiro, né? A gente tá falando de um problema econômico mundial. Então hoje, se a pessoa faz as suas continhas ali, às vezes nem sempre dá para comprar uma casa, que é o sonho da casa própria de muitas pessoas. Sim. Sinop, automaticamente, o cenário começa a ficar talvez um pouquinho pior ainda, porque a gente tem valores de loteamentos hoje que possuem um valor muito alto. Hoje a gente está numa situação econômica onde a taxa de juros, uma Selic batendo 15%, um financiamento caixa que talvez era um indicador do ter o menor juro possível, a gente está batendo em 12% ao ano. Isso faz com que as pessoas não tenham capital para investir na sua moradia. Hoje um terreno em Sinop o mais barato, 70, 80 mil reais. Então se a pessoa parcelar o terreno, às vezes a renda dele mensal não dá nem para ele fazer um financiamento. Então acho que essa é uma dificuldade. Mas se falando desse déficit hoje, a gente tem também a verticalização ajudando também, né? Porque se você for parar para pensar, já tem algumas, né, que são já essas moradias populares, né, que já... É uma opção, acaba virando uma opção, porque... E acaba sendo mais organizado, né, o local, né, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo ali que tinha a Boa Esperança. Sim.
né? Então, a partir do momento que eles conseguiram tirar aquelas pessoas que estavam ali, né? E levar para um lugar mais, né, civilizado, que nem diz, né? As coisas vão melhorando, né? Então, eu acredito que a verticalização, em sentido disso também, nesse setor, né? Vai ajudar muito a cidade em falar de organização estrutural, né? Não, e não pensar só na moradia, né? Então, a partir do momento que você leva um Nico Baracate, por exemplo, da vida, você tem que levar a escola, você tem que levar a saúde. Então, porque a pessoa... É toda uma organização. E você acha que isso tá seguindo? Tá andando em mão dupla? Ou eu acho que ainda não. Então, eu vejo que a prefeitura, ela tá se esforçando, mas eu vejo que quando o projeto Nico inicial, que quem tá em Sinop lembra dele há muitos anos, Sim. ele não foi pensado lá atrás. Então, foi sim resolvido pela atual gestão. Então, acho que é um ganho enorme ter aquelas moradias. Mas eu acho que, num pensamento a longo prazo, eu acho que as pessoas... O poder público, na verdade, tem que pensar no fluxo de escola, de uma creche. A gente está levando ali pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto, talvez uma classe CDF, que ela precisa de um lugar para deixar seu filho. Sim. Ela precisa de uma escola, porque não adianta, talvez a escola mais próxima ali seja ali no Alto da Glória, Então, todo esse deslocamento do pai acaba prejudicando. Se crescesse junto, eu acredito que até os ônibus, que nem a gente vê tanta... As pessoas criticam muito, né, em relação a esse transporte e tal. Talvez se crescesse junto a tanta estrutura, né, verticalização, como você disse, se ela viesse completa, diminuiria todo um monte de desafio que a cidade tem, né, de lidar. Seria o ideal. O ideal, né? Mas, infelizmente, a gente ainda está nesse crescimento e como o cenário, né, ele... E acho que a Ana pode falar muito mais também, pensando em lazer. Porque hoje, se você não tem um parque, se você não tem um local para a pessoa dissipar essa energia, acaba gerando. Eu acho que tem tudo a ver com a arquitetura. Sim, se a gente for parar para analisar isso, é um conjunto, né? Você precisa pensar em todos os aspectos ali, porque se você, por exemplo, você falou da criança, né, uma creche e tal, mas e se não tiver nada, porque geralmente esses complexos, eles são mais reduzidos, né? Então, se você não tiver uma área de melhor ali de um parque próximo ou até mesmo uma dentro ali, desde que seja uma pista, alguma coisa nesse sentido, esse contato se torna caótico, né? E falando também de, por exemplo, nós não temos ainda um transporte coletivo efetivo. Então, quando você olha aqui, meu filho vai ter que estudar saindo do Nico lá pro Alto da Glória, e aí, como que chega lá? Né? Então, assim, são vários estresses que vai se causando, porque daí a gente olha para o urbanismo, né? Para tudo esse... É um conjunto ali de situações, né? E falando de habitação popular, digamos assim, não significa que ela tem que ser de baixa qualidade. Pelo contrário, você tem que usar de soluções técnicas de uma ventilação cruzada, para que haja uma economia de energia elétrica ali naquela família. Então, assim, existe todo um aparato em torno que não é só erguer paredes, vamos dizer, é muito além disso. E eu falo assim que a habitação popular, ela é um desafio muitas vezes maior do que você fazer grandes obras, porque ali são pequenos detalhes, como você disse anteriormente, nos apartamentos geralmente é uma coisa mais condensada. Então, assim, você tem que pensar melhor, onde que essa família vai, onde todos vão dormir, né? Geralmente são famílias com 2, 3 filhos, né? O casal mais 2, 3 filhos, são casas menores. Então, assim, como que nós vamos conseguir acomodar todos da melhor forma possível? Qual vai ser a técnica que você vai usar para uma ventilação favorável daquela casa? Então, assim, são esses pequenos detalhes que talvez por hora eles não vão perceber, mas a longo prazo, se bem pensado, bem resolvido, você consegue auxiliar aquela família em vários aspectos, né? Principalmente o mental, o psicológico, que eu também já sempre falo que quanto mais a gente vai condensando a nossa mente, você fica enclausurado que nem você falou, se você ficar enclausurado ali num 4 paredes, num negócio pequeno, que é quente, que é abafado, que é úmido, ou, né, que gera aquele desconforto, primeira que vai embora é o seu psicológico, né, e aí isso acarreta
N problemas, estados depressivos, e aí, consequentemente, vai acarretando outros fatores dentro ali do município, que aí vai para a saúde, enfim. E se falando em saúde, nós estamos com uma população, né, atingindo as suas casas aí de mais de 60%, né, de pessoas doentes hoje, né? Se não for psicologicamente, a gente fala de físico mesmo, né? Sim. E realmente, essa habitação, se ela não tiver um planejamento, né, uma estrutura organizada e pensada, e aonde que vocês acham que está esse defeito, esse desafio? Da onde que vem essa falta? É a cultura? É o governo? Da onde que vocês acham que vem esse problema todo? Eu acho que o nosso principal desafio é o econômico. Porque hoje você acaba tendo que talvez olhar um pouquinho para as políticas, né? De primeira casa, de incentivo à construção civil, de incentivo a moradias populares. Porque às vezes o empresário, ele visa a matemática do lucro. Então a matemática do lucro é onde eu consigo um loteamento mais barato para me realizar um loteamento mais barato, para me construir a casa mais barata e para me vender mais barato, para as pessoas terem o poder para as pessoas terem um poder aquisitivo de compra. Sim. Mas não é um problema para mim do empresário, porque ele está buscando apenas a viabilidade do negócio. Então não adianta eu fazer um condomínio, talvez uma casa. Querem atingir, na verdade, todos os públicos, né? Isso, e a gente não vai conseguir atingir isso. Então o principal, acho que fator é benefício. Eu acho que em algum momento as nossas políticas, não estou falando só de Sinop, eu acho que de Brasil, geral, né? incentivar a ocupar as partes mais centrais, porque as partes mais centrais possuem infraestrutura mínima, então possuem escola, possuem saúde, possuem trânsito, e de alguma forma realmente fazer com que o governo, acho que até mesmo um nível de governo federal, por exemplo, permitir com que os financiamentos tenham juros mais baixos. Porque hoje é acessíveis, porque hoje a pessoa não... vamos imaginar hoje uma casa mais popular, uma cidade nova, por exemplo. Talvez seja o lugar de uma casa mais em conta em Sinop, talvez 300 e poucos mil. Mas para a pessoa financiar 300 mil, ela precisa ter 10 mil de renda. Porque hoje 300 mil vai dar uma parcela de mais ou menos 3 mil. O cara passa 20 anos pagando o negócio. Você só pode comprometer 30% da sua renda. Então você tem que ter uma renda familiar de 10 mil. Então às vezes, será que o marido e a esposa somados 10 mil para comprar o que eu estou falando de talvez mais barato? Então a gente precisa de uma taxa de juros mais atrativa e políticas. Em resumo, vai além do que a gente poderia fazer, né? E o que a gente faz ainda é muito pouco pela quantidade de desafios que toda a população, né? Sim. Enfrenta, né? Quanto a isso. Com certeza. Voltando para nossa... Você viu que a gente sai fora do foco um pouquinho, claro. né? Que infelizmente... Vai, né? Não é nem fora do foco. Eu acho que o assunto construção civil é muito amplo. É amplo. Sim. Então, a gente mora em algum lugar, a gente vai para algum lugar, a gente tá falando, tipo, a estrada que a gente veio da construção civil, a casa que a gente morou vem da construção civil. Aqui a gente tá falando de construção civil. Nós estamos falando de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente sabe que a gente falando da classe da construção civil são pessoas mais leigas, né? São pessoas que são mais carentes. Então, a cada história que você escuta de cada um deles, pra gente, a gente serve de aprendizado, né? Só que a mente da gente, ela fica meio... Eu falo que buga, porque muitas das vezes eu acabo entrando em Nárnia, tentando trazer a essência para saber como e por que tem essa desigualdade, né? Então, essa classe, ela é uma classe que, literalmente, ela precisa... abrir os olhos, né? Ela precisa enxergar que existe um leque de opções para eles ali, que eles não doente, falando do psicológico deles, eles não podem fechar, viver dentro de uma bolha, né? Não, ninguém Então, por isso que a gente fala que a gente sai fora do foco, que a gente estava falando, né, da verticalização, e acaba atingindo todos por causa disso, porque dentro da construção civil, a cada história que eu escuto, a cada probleminha que você vê familiar que existe, né, com as coisas que vem acontecendo hoje, a gente acaba se deixando levar, né? E a mente da gente, infelizmente... Não, acho que a gente tem que cuidar. Trabalha um pouquinho. Ela comanda muito. Na verdade, ela é o nosso comando, né? É o nosso comando. E se a pessoa, ela se fechar nessa bolha, igual você disse, ela vai ter muitos embates, né? E é um desafio grande na construção civil sobre isso, né? Nas minhas palestras, eu costumo dar uns puxão de orelha, né? Porque eu falo assim, eles costumam dizer, o azulejista, dá um exemplo, né?
O cara aprendeu a assentar revestimento, ele não pensa nem em se especializar em assentar revestimento. Ele aprendeu a trabalhar com a C1 e ele acha que a C1 vai trabalhar o resto da vida, né? Não tô falando todos, Sim, não sim, generalizando, sim, né? sim. Mas, então a gente pensa por esse lado, falando em pessoas, né? Eles tinham que crescer um pouco mais. Nas minhas palestras eu dou uns puxãozinhos de orelha. Eu falo, cara, você não assenta só o tijolo, né? Com as tecnologias que vem hoje aí, se você não aprender a mexer com as ferramentas, você vai continuar o resto da vida sentando tijolo com cimento e areia e mais nada. Não, e a gente tá falando de produtividade também, né? Então, o que era talvez aí há 10 anos atrás, que você tinha a famosa, eu sou construtor. Então a pessoa era o pedreiro, ele era o eletricista, ele era o encanador, ele era o azulejista, ele era o pintor. Multiuso, né? Ele era tudo então, era ali, tudo. né? Multiuso. E hoje você vê pessoas que fazem o contrário, que você disse, é a exceção. As pessoas que buscam o seu desenvolvimento, eu tenho pessoas em obra hoje que só faz revestimento, eu tenho pessoa que só faz hidráulica. E isso, na nossa vida, é você tirar a melhor qualidade de uma pessoa. Sim. Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela não é detalhista, não adianta eu colocar ela para assentar revestimento. Que não vai dar certo, né? Entendeu? Mas uma pessoa dessa, talvez, por exemplo, numa parte talvez um pouco menos requintada, ela execute muito bem. Uma pessoa dessa numa fundação, numa alvenaria, numa caixaria, por exemplo, numa carpintaria, ela desenvolve muito bem, porque às vezes a pessoa é menos metódica, e isso não quer dizer trabalho mal feito ou bem feito, eu não estou querendo dizer isso, mas a pessoa é tão menos detalhista que ela consegue estimular a produtividade dela. Para fazer o que faz bem feito, né? E hoje a gente tem um custo, por exemplo, que se você pensar numa obra de alto padrão, você tem revestimentos que são caríssimos. Peças que a gente está falando de 400, 500 reais no metro quadrado. Não são passíveis a erro, né? Não dá para errar. Não dá para errar, por exemplo, um eletricista errar uma instalação de um chuveiro de 10 mil. Sim. Numa banheira de 20 mil. Ou ir cortar uma peça lá de 2,30 por sei lá quanto e errar ela, ter que começar do zero, né? No outra peça. Só que a gente tá falando de 10 anos atrás, as pessoas colocavam um revestimento com um preguinho, uma linha, medindo. Não dá. Não tem mais como, né? E essa expansão dentro de Sinop, eu vejo também que nós temos esse público também de alto padrão que deu esse boom, né? E até comentando anteriormente sobre essa questão da mão de obra qualificada, né? Então, assim, não dá mais para o profissional ele ficar parado lá naquele tempo. E a construção civil, isso que é interessante dela, porque assim, a gente não demanda, até um tempo atrás, igual você falou, era o construtor que ele era 1001 utilidades. Hoje essa face ela tem mudado, né? A gente não depende somente de um profissional, mas são vários profissionais, né? São vários ali. E eu vejo que muitas vezes o desafio enquanto engenheiro e arquiteto, né, Bruno? É você equilibrar esses pratos. Porque uma coisa que eu tenho comigo, nada adianta eu chegar na obra, querer ser a topetuda, que muitas das vezes, dependendo do profissional que eu encontrar ali, ao invés de ele me ajudar no desenvolvimento melhor possível da obra, de produtividade, de qualidade, pelo contrário, ele fala, peraí, deixa eu apertar um pouquinho aqui. Eu acho que esse desafio também é interessante, essa relação entre os profissionais. Eu acho que também, Ana, assim, só fazendo um gancho, Sim. Eu acho que a gente tá falando do sonho do outro. Então, quando a pessoa busca o arquiteto, o engenheiro, o construtor, a gente está falando que é a nossa função materializar o sonho da pessoa. E às vezes o sonho da pessoa, às vezes o profissional ele tem que ter esse entendimento que não é o meu sonho, é o sonho da pessoa. Então, às vezes, a gente tem que modular e colocar o sonho da pessoa dentro de caixinhas. Então, tem pessoa, por exemplo, que tem um gosto e ela quer aplicar aquele gosto dele. É claro que a gente tem que obedecer o nosso princípio ético, normas técnicas, tudo isso. Sim, alinhar tudo isso. Né? Alinhar tudo isso, mas, por exemplo, tem gente que adora, por exemplo, um tipo de revestimento ou uma qualidade, por exemplo, que não tem como a gente, nossa, vamos fazer sua casa mais linda, vamos comprar um porcelanato de 1 por 1, vamos colocar na sala inteira. Não, talvez a pessoa não tenha aquele poder aquisitivo, mas o sonho dela é ter um grissalato de 60 por 60 e tá tudo certo. E eu sempre... Vai dar a mesma qualidade, né? E são bons produtos alinhados, talvez, numa necessidade diferente. Sim. E eu sempre brinco também, linkando com a fase do dinheiro versus tempo, que talvez há 20 anos atrás, que você estivesse ali em cima de um telhado e caísse um prego, você descia, pegava o prego e voltava. Hoje em dia, se cai um prego,
nossa, você nem olha para ver onde ele caiu. Então, o tempo hoje ele tem muito valor. Sim. Então, não só o nosso, mas o do cliente, o da família. Então, por isso que eu acho que pensar em moradia, eu acho que é muito importante. Porque hoje a pessoa precisa ter tempo, mas tempo é o fluxo dentro da casa dele. O tempo é o quanto ele vai economizar de energia elétrica. Porque isso vai resultar em tempo de trabalho para pagar energia elétrica. Isso é pensando em limpeza da casa, pensando em fluxo da casa, pensando em onde você vai levar a criança para a escola, buscar tipo uma academia perto, porque as pessoas precisam hoje gastar energia, porque senão... E aproveitando esse gancho que você está falando desse crescimento, né, de toda a cidade e região, qual que é a sua expectativa nos próximos anos para esse setor? Eu vejo que Sinop hoje, no setor da construção civil, eu acho que Sinop vai receber muita indústria. E eu vejo que sim, a gente, principalmente com a Ferrogrão vindo, a gente já tem aqui, hoje Sinop é um grande prestador de serviço. Sim. Então hoje a gente tem muita gente assim, é um polo de saúde, então o norte inteiro vem para cá. Mas eu acho que indústrias como o Impasa, como algumas indústrias desse segmento, elas vão começar a vir para cá. Eu acho que o setor da construção civil vai ter que se adaptar. E outra vertente que o setor da construção civil precisa se adaptar é entender que hoje, com a palma da sua mão, você busca qualquer tipo de produto. Nossa. E eu acho que esse talvez seja a principal dificuldade do mercado. É você saber que o seu cliente hoje, se ele quer um revestimento X e não tem na loja aqui, ele vai comprar pelo Mercado Livre e vai chegar aqui uma semana. É saber que, às vezes, se o profissional daqui não se desenvolver, eu vou fazer uma videoconferência, eu vou contratar um arquiteto, um engenheiro que está hoje em São Paulo e vai me atender pela internet. Sim. Então, hoje eu acho que assim, Sinop vai crescer sim. Eu acho que no ramo moradias de alto padrão, eu acho que a gente vai dar uma segurada. Eu acho que abriram muitos condomínios numa sequência, muitos prédios. Eu acho que as pessoas elas vão buscar, nesse momento, dar uma diversificada em forma de investimento. E nisso eu vejo que a indústria ela vai ser algo que vai ser. Galpão logístico, que Sinop não tem. Hoje, barracões para locação perto do shopping, por exemplo, para depósito. Toda essa organização de fluxo de pequenas e grandes indústrias, eu acho que nos próximos 10 anos, é uma linha que eu acredito muito no desenvolvimento. Eu concordo com você, Bruno, porque assim, com o crescimento de Sinop, eu acho que quando a gente olha para isso, é meio que necessário isso, né? É até importante essa industrialização do processo, né? E vai fazer parte do crescimento. Na verdade, a cidade precisa, né? Para se desenvolver, ela precisa. Sim. Porque aí a gente volta só investimento imobiliário em questão de casas, de moradia, não seria o... E aí a gente volta na questão de organização de tudo. É moradia, é saúde, é indústria, é educação, lazer. É um conjunto, né? E quanto mais isso puder andar alinhado, digamos assim, melhor. Então, o crescimento exponencial. E sobre a questão também do alto padrão, eu também vejo dessa forma. Que vai dar uma segurada e vai ter ali aquele meio termo, né? E também é interessante isso, porque eu acho que solidifica ainda mais, né, esse crescimento. Vamos falar de economia. Quanto à mão de obra, vindo de fora esse pessoal, você acha que atrapalha um pouco o crescimento da classe aqui na região? Eu acho que sim. Porque hoje, assim, você traz uma solução, você traz a mão de obra e automaticamente isso acaba até prejudicando, não é prejudicando, porque acho que o investidor, ele olha a sua fotografia, né? Então, às vezes, ele precisa de uma produção em série e aquele profissional já está na produção em série. Mas eu acho que prejudica sim, porque esse profissional, ele não traz geração de renda para Sinop. Então, ele ganha sim o seu salário justo, o seu recebido, e ele transporta isso, desloca isso para outra cidade. E a mesma coisa em se falando não só da mão de obra, como também o material, né? Para você que é arquiteta, você traz peças maravilhosas, então a maioria vem de fora, né? Então as pessoas procuram muito lá fora. Sim. E deixa o comerciante aqui dentro, né? Que poderia estar desenvolvendo aqui a própria economia, né? Circulando e acaba parando porque vem de fora, como você disse, até de um mercado livre. Né? Eu ia falar, muitas vezes, às vezes eu acho até por uma logística nossa hoje, até dificulta
pro empreendedor ali de determinada área, de ter essa disponibilidade maior de opções ali, porque tem elementos que são muito específicos, então não tem como aquele comerciante ter aquilo ali de livre demanda. Então, muitas vezes, é onde isso vai para a internet, ali para o digital, né? Para essa busca aí de E afeta na competitividade dele, porque você tem hoje tributações diferentes, então às vezes... demais. O que atrapalha muito a cidade, né? Muito. Você trazendo a mão de obra de fora, você trazendo material, as construtoras grandes que vêm de fora, essas incorporadoras, elas trazem carretas e carretas, então a única coisa que gira é o transporte. Tirando isso, vai tirando tudo que tem de bom dentro pelo menos é o meu ver, né? Dentro da cidade. Talvez uma matéria-prima que é muito pesada, por exemplo, uma terra, um agregado, talvez busque, sim, mas o material de algo valor agregado não é comprado aqui. Não. Então, acho que assim, a gente vê muitas campanhas aí de CDL, acesso, estimulando o comércio local, e a gente vê da dificuldade do setor. Sim. Então, a gente já discutiu bastante entre os associados, por exemplo, que tem associado que tem uma loja de material elétrico, só que hoje o mesmo produto, ele paga muito mais imposto do que uma empresa que está em Manaus e faz uma entrega via correio. E às vezes até com entrega grátis, né? Então, assim, como que vai competir? Não tem né? como competir. É desleal muitas das vezes. A gente tá falando de custo, tá falando de custo. E hoje é fácil, pela tela do seu celular você compra o que você precisar. E mais uma vez eu falo em separação de classe, né? Porque vamos falar da casa de grande do alto padrão, né? O alto padrão, eles têm uma disputa em saber qual casa tem um material mais sofisticado, né? Sim. Eu quero com a ouro, eu quero na prata. Então, o cara busca fora porque as grandes indústrias, né, desses materiais, dessas matérias-primas, elas estão lá fora, né? Ele quer uma exclusividade. Aí, o que acontece? Aqui dentro, a movimentação do comércio, vamos falar só dentro de Sinop, ela circula apenas com a classe média baixa, né? Se você for olhar do alto padrão, eles vêm de fora, vêm de avião, vêm de, né? Então, eu acho que talvez nem só isso, mas ele acaba buscando muito o consumidor imediatista. É o consumidor que ele quer ir ali, aí eu quero essa caneca. Então eu vou lá, olha a caneca, gostei da caneca, compro da caneca. O consumidor que não tem essa necessidade, eu falo, por exemplo, eu tenho criança e às vezes, se você tiver um planejamento de comprar roupa de criança, por exemplo, em alguns lugares da internet, você compra muito mais barato. Mas se você precisa de uma roupa vermelha, de um vestido dessa cor, para hoje, você vai bater no comércio local. E eu vejo que assim, quanto mais a gente incentivar o comércio local, estiver mais forte, a geração de renda acontece aqui. Então, e fica aqui. A empresa de material elétrico vai contratar mais gente, essa pessoa vai comprar uma casa, essa pessoa vai ter um filho, essa pessoa vai colocar o filho na escola, vai no restaurante e assim a renda fica aqui. Sim. Se a gente começa a trazer muita gente de fora, e eu acho que não é ser contra as pessoas que estão migrando, é entender que a gente tem que criar políticas de incentivo ao sinopense, incentivo às pessoas que são da nossa região, para que eles tenham uma equidade, praticamente, não é nem uma igualdade, mas uma equidade de competição. Sim. Eu quero aproveitar também e falar, porque você é o presidente da Enor, qual que é o seu desafio lá hoje? O que vocês vêm enfrentando em se falando dessa realidade daqui da região? Hoje, o que a gente vê é que, primeiro, grandes incorporadoras, elas não contratam profissionais da região. Então, ela já vem com engenheiro de fora, ela já vem com equipe de fora. Então, automaticamente, esse profissional, ele acaba os profissionais daqui, eles acabam perdendo o serviço. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que o segundo desafio é a irregularidade. Hoje, muitas pessoas buscam fazer serviços de irregularidades por achar que, assim, nossa, beleza, se a prefeitura vir aqui me notificar, e aí eu procuro um engenheiro. Aí eu vejo que eu vou resolver. Não, então, depois eu vejo. E aí a pessoa começa com uma moradia irregular, aí ela faz uma ampliação irregular, aí o vizinho dela, que já viu ela construir irregular... E deu certo. Ela já vai construir, porque às vezes as pessoas entendem com regularidade arquitetônica, regularidade da sua casa, a regularidade do seu projeto, ela é simplesmente um imposto de prefeitura. Só que hoje, por exemplo, esse cerco ele acaba sendo um pouquinho mais fechando, principalmente para o comércio. Hoje uma pessoa não consegue, aqui, por exemplo, você não vai conseguir o seu alvará se você não tiver o seu habite, o seu projeto aprovado. Sim.
Então é uma forma que a prefeitura ela aperta um pouquinho o cerco para com que a gente tenha uma regularidade. Mas eu acho que a ilegalidade e grandes serviços virem gente de fora, eu acho que o que mais gera esse impacto. E qual que é a ação de vocês hoje? O que está sendo de ação? Hoje, primeiramente, é cobrar a prefeitura, principalmente enquanto associações, tanto o Arquinorte como dos engenheiros, é cobrar com que dê promoções desses processos. Então, que a gente tenha incentivo fiscal, porque se eu tenho um incentivo fiscal, não estou falando para o engenheiro, eu estou falando para o consumidor final. Sim. Se eu tenho, a partir do momento que eu começo a tributar mais, cobrar mais impostos, por exemplo, a pessoa ela começa a pensar, nossa, o cliente, será que vale a pena eu pagar o preço por não? Então eu acho que cobrar a prefeitura, a gente não tem como hoje, enquanto associação, enquanto profissional, criar dificuldades para os profissionais de fora, isso é um fato que a gente tem que aceitar. Sim, com certeza. Eu acho que é colocar na mente ou incentivar que a gente precisa se profissionalizar, porque se a gente não se profissionalizar, as pessoas sim vão vir de outros locais. Eu vivo batendo na tecla aqui, e vai engolindo, né? Tento forçadamente abrir a mente desse povo para entender isso, que para a gente conseguir fazer essa economia circular aqui na gente, a gente tem que abrir a mente. A gente tem que dar o mesmo nível técnico. E voltar para a sala de aula e ouvir os professores, porque se a gente não fizer isso... A gente tem que estar no mesmo nível técnico de qualquer gente do mundo. Sim, com Hoje certeza. Você tem a internet que te dá esse fomento. Sim. E a gente mudou, gente. A engenharia e a arquitetura, há 20 anos atrás, a gente desenhava num papel, entregava um projeto no papel. Sim. Há 10 anos atrás, a gente utilizava programa e hoje você tem uma realidade aumentada que você pega pelo celular. Você trabalha e não precisa de mais nada, né? E você começa a mostrar pro cliente, por exemplo, olha, tá vendo aqui? A sua caixa de gordura ela vai ficar 3 centímetros de um pilar. Sim. E você coloca numa realidade aumentada numa televisão, num celular. E ela você já tá vivenciando. Se materializa um sonho. Então, antes o que era um papel, hoje já é um sonho digital. E às vezes até onde tinha uma dificuldade de leitura, onde a pessoa fala assim, mas eu imaginava que ia ficar assim, né? Você, quanto profissional, tinha aquela clareza, mas o teu cliente ali, não. E aí, muitas vezes, até na obra, acaba gerando aquela faz, refaz, quebra, volta e tal. Então, essa realidade, essa questão de você... idealizar melhor, conseguir transmitir essa visualização para o teu cliente, exime vários retrabalhos. E se falando de toda essa regularização que a gente vem falando desde o início, Ana, o que você acha que está acontecendo hoje aqui, falando em você, do seu trabalho? Essa regularização está fluindo sobre o INSS, sobre todo a ABITS? Como que está hoje se falando de prefeitura e voltado ao engenheiro e ao arquiteto? De que forma que vocês estão trabalhando para que haja surto-efeito? Então, nós, né, enquanto profissionais, falando dessa regularidade, eu acredito, assim, que é uma luta constante, né? Porque ainda há muita irregularidade, mas igual o Bruno comentou, um gargalo que tem acontecido muito é onde eu vou locar um local ali para eu montar um escritório ou coisa do tipo, eu chego lá para tirar o meu alvará de funcionamento, muitas vezes está acontecendo que eu fico barrada porque aquela pessoa ela não tem o habite daquela construção, né? E muitas vezes quando você vai olhar, nem o alvará. Então tem todo esse processo de regularização, que inclusive atualmente no município, que vai até dezembro desse ano, nós estamos com a lei vigente de regularização imobiliária na cidade, perante o quê? Alvará de construção, habite, né? E consequentemente entra aí também a questão do INSS de obra, que isso vai pesar aonde? Quando a pessoa for lá no cartório para querer colocar sua benfeitoria, averbar naquela matrícula, né? Então, aí cai aí no INSS de obras, que diante das mudanças no decorrer aí, o que ocorre? A partir do momento que houve a emissão de um alvará de construção, a pessoa tem 30 dias para ela entrar com a regularidade dela no INSS de obras junto à Receita, que é relacionado ao quê? A tua mão de obra, né? Então, assim, esse gargalo, ele tem cada vez mais se fechado, digamos assim. Muitas vezes a população, do modo geral, ela vê isso como
um custo, como um prejuízo, mas não, atualmente, aquela pessoa que leva a sua obra desde o início com a sua regularidade dentro de um alvará de construção, seu habite e o seu INSS de obras, consequentemente o quê? Ele tem um benefício jurídico ali, porque você está valorizando o seu imóvel, porque hoje eu já tenho vivenciado clientes que perderam a oportunidade de negócio, porque assim, isso tudo tem um tempo hábil para você realizar, a gente não consegue fazer isso em 2, 3 dias. Muitas vezes esse processo de alvará aí é 30, 40 dias para você ter um alvará, né, de construção, e aí tem um E se você ficar no pé, né? Se não então, ficar... assim, então tem cada caso. Então, assim, não é situações que você resolve do dia para noite. E muitas vezes uma negociação imobiliária, a pessoa, voltando a falar que a gente tá falando de um sonho da pessoa, ela viu aquele imóvel, ela se interessou por aquele imóvel, mas aí vai ver a documentação, não tem possibilidade de um financiamento, não tem, por exemplo, falando de talvez indústrias vindo, né? A indústria quer se posicionar ali naquele imóvel, mas não está regular esse imóvel. Então, muitas das vezes a gente tem visto clientes perderem oportunidades de negócio por não estarem com o seu imóvel regularizado em todos os aspectos, né? Sejam ele enquanto prefeitura, vamos dizer assim, né? Enquanto alvará de construção, habite, enquanto Receita Federal e enquanto cartório ali na parte de escritura, verbação e tudo mais. Essa falta de... eu falo de conhecimento. Que vamos falar dos engenheiros, que tem a maioria dos engenheiros em Sinop hoje, pega a obra para executar, né? Então, eles fazem um projeto, tá? O arquiteto também, né? Faz o projeto e dá seguimento nessa construção. Você acha que hoje, se falando em porcentagem na cidade, está sendo regularizada cada um deles, ou você ainda acha que há falha dentro desse profissionalismo de ter toda essa regularização para iniciar uma obra? Você fala enquanto o profissional se posicionar, você diz? Eu falo de manter a regularização da cidade. Por exemplo, eu sou Verônica, sou engenheira, peguei uma obra para fazer. Mas daí eu vou lá e contrato um pedreiro que tem os seus colaboradores, mas nenhum é registrado, não tem como a gente abrir o INSS, a regularização de todo esse processo, né? Como que fica isso? Porque a cidade, se você for analisar, ainda é pouca a regularização. Sim, né, nesse aspecto, sim. As pessoas têm sido levados os sustos delas aí com as notificações da Receita, né? Porque hoje as prefeituras, elas têm a obrigatoriedade dessa informação de isso quando tem o alvará de construção, obviamente, né? Mas ela tem a obrigatoriedade de informar a Receita. Então, assim, quantas pessoas que constroem por conta própria? Que a Verônica vai lá e contrata o seu pedreiro. Então, essa irregularidade ainda, ela tem um grande percentual. E a gente tem trabalhado isso, a classe, né? Fomentado isso, mostrado a importância dessa regularidade, mas ainda eu vejo que ainda tem muita coisa para ser regularizada nesse aspecto. Se eu economizei na minha obra com pedreiro, eu vou deixar de economizar na hora que eu chegar para a verbação. Então, o que eu economizei hoje, amanhã na hora de averbar tudo isso, na hora de eu ter minha documentação, como você disse, em cartório, com certeza eu vou estar pagando mais devido à falta de recolhimento, então as taxas vêm maiores. Certo, né? Na verdade, até uma construção um pouquinho diferente, porque hoje você só vai... Não é nem economia com um pedreiro, porque você imaginar, a partir do momento que você contrata hoje uma construtora, então o recolhimento de INSS... até mesmo os descontos com produtos que são executados fora do seu pátio de obra, por exemplo, um concreto, você consegue com abatimento do INSS. Sim. O que acontece é que essas pessoas, quando elas buscam o primeiro caminho, que ainda não é o contratar o seu Zé, o pedreiro, mas é o primeiro caminho da não aprovação de um projeto, então ele não vai aparecer para ninguém. Não. Então ele não vai aprovar o projeto, então automaticamente a prefeitura ela vai ter uma dificuldade de entender o que é cobrado de IPTU, então o governo federal não sabe o que é cobrado de INSS, a Receita não sabe. Cadeia, né? Então é uma cadeia de ilegalidade, então a pessoa vai buscando toda essa ilegalidade. Quando ela busca o seu projeto aprovado, então automaticamente, igual a Ana disse, a prefeitura ela notifica a Receita, ela fala, olha,
a Ana Raquel está construindo uma casa aqui, ela já pegou o seu projeto. Automaticamente o alvará de obra hoje tem uma validade de período de 12 meses. Você pode renovar, beleza, mas ele tem um período de 12 meses, que é o período da obra. Então, após os 12 meses, a Receita pega e fala, nossa, a Ana Raquel já terminou a casa dela, e eu acho que eu já posso mandar um boletim para ela pagar o da Receita. Que é isso que acontece. Então, e aí não tem como você desviar, não tem como você falar assim, é um boleto que vai estar no seu CPF e está no seu vínculo. Caso você, ao invés de contratar o seu Zé Pedreiro, contrate uma construtora, e aí a construtora vai recolher esse INSS e aí você consegue... A responsabilidade seria dela. Isso, mas hoje todo o vínculo de INSS ele está vinculado ao proprietário da obra. Sim. Então, ao CPF que está localizado o terreno. Porque todos os documentos vão sair da base dele. Então, sim, existe a ilegalidade construtiva de ao invés de contratar uma construtora, contratar o seu Zé Pedreiro, o construtor, que isso acho que talvez em Sinop é astronômico, é muito alto. Só que a Constituição Civil sempre foi assim. Então a Constituição Civil, Sim. ela sempre buscou, porque às vezes você, Verônica, você quer construir uma casa, por exemplo, e você fez o seu projeto enquanto prefeitura, toda aprovação, e você busca um menor valor. Então você tem uma construtora que ela possui seus custos adicionais para a operação dela. Então eu, por exemplo, não consigo competir com o seu Zé Pedreiro no mesmo custo. Então, existe contador, existe imposto, existe locação de sala, locação de escritório, 13º de funcionário. Então, todo esse fluxo. Mas eu acho que isso não é nem tanto uma grande preocupação. Eu não vejo... É sim uma preocupação, mas eu acho que a principal é a ilegalidade de aprovação. Sim, porque se eu tenho uma ilegalidade de aprovação, a cidade está crescendo de que forma? De uma forma que os engenheiros da prefeitura estão avaliando? Não. E a pessoa, depois que constrói a primeira parte irregular, ela amplia irregular, o vizinho amplia irregular. E aí, a gente entra nessa... A questão da irregularidade é porque existe um código de obras, então, automaticamente, quando há essa irregularidade que o Bruno está falando de uma não aprovação de um projeto, significa que a possibilidade dessa pessoa estar construindo em desacordo às normas e a tudo isso é muito grande. E aí a gente acarreta problemas de um adensamento ali, onde a pessoa constrói em todas as divisas, não deixa nenhuma área permeável, e aí a gente vai entrando como a construção civil ali ela é muito abrangente, a gente já vai entrando em outros problemas, né, que aí a irregularidade nesse aspecto, eu acredito que ainda acaba sendo até maior, muitas das vezes, do que aquele passo de aprovação e parou ali, né, então essa irregularidade de 100% da pessoa nem saber que existe, que a Verônica está construindo, essa irregularidade ali de não aprovação ainda é grande. Eu vejo que ela ainda é muito expressiva na nossa cidade. E eu acredito que não vai conseguir se cumprir isso tão cedo, né? Porque a gente volta de novo na pessoa ser leiga, né? Sim. O cara que é bom com um construtor ótimo, né, falando do profissionalismo dele, ele não vai conseguir administrar uma construtora. Então ele vai fazer aquilo que ele faz com excelência e ele vai precisar de pessoas para estar administrando isso. Então é onde que vem de novo o ensino, né? Se ele não estiver preparado, ele não vai conseguir dar continuidade. Então eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente conseguir estar com essa regularização, em se falando de alvarás, em se falando de habites, em se falando, né, da regularidade dos INSS, que é todos os recolhimentos que exige dentro de uma construção, né? Não, é uma dificuldade que ela é permanente. Então, acho que o poder público sim tem que olhar com isso como uma grande obrigação, pensando principalmente em crescimento ordenado da cidade. Porque você começa a criar alguns conceitos também. Vou imaginar numa obra de um barracão, por exemplo. Eu tenho um barracão que eu construí 100%. Aí o outro, mas ali está construído 100% dentro. Aí o outro, mas eu vi 2 que estão construídos 100%. E aí aí você começa a entrar no que é normal. Então é normal construir irregular? Fazer o jeitinho brasileiro, vamos normal? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto só para a prefeitura, e aí depois na obra a gente executa diferente? Sim. Entendeu? E aí você começa a virar conceitos de normalidade que não são normais. E Ana, dentro da docência, que nem vocês dois fazem parte, né? Em se falando dessa profissão que é legal, o engenheiro e o arquiteto.
como que você diz, como que ela anda hoje, de que forma? Estamos formando grandes profissionais ou a gente está soltando esses profissionais a ver navios lá fora para eles terem que aprender com a cara na parede? O que você acha sobre isso? Sobre o ensino mesmo, que eu sei que vocês dois dão aula e são professores de excelência, porém o que vocês ensinam ali dentro é a parte, vamos se dizer, teórica. E falando assim na prática, na hora que solta esse povo para fora, o que vocês têm a dizer? Eu sempre tive comigo de trazer o aluno, o acadêmico, para essa técnico-prático, né? Que eu acho que é o que vai fazer a diferença. Muitas das vezes, lógico que ali naquele início não adianta você também querer ser muito prático, mas você tem que achar um meio caminho ali para que você consiga trabalhar da melhor forma possível, aproximando ele da prática. Primeiro você alimenta ele com a técnica, né? E vai trabalhando aquela prática ali para que quando ele estiver no mercado de trabalho, ele conseguir se posicionar, ele conseguir saber lidar com todas as divergências que ocorrem, né? E assim, uma coisa que é muito interessante, cada turma, ela tem uma particularidade. Então, às vezes, aquilo que está funcionando com uma turma, você não consegue aplicar na outra. Então, você tem que ter esse equilíbrio e você ter essa sensibilidade de conseguir filtrar se daquela forma que você está trabalhando, aquele acadêmico, ele está conseguindo absorver o que deve se absorver para que ele futuramente ele consiga levar isso para fora, né? A hora que ele estiver ali no mercado de trabalho, ele conseguir alinhar tudo isso, né? Esse conhecimento e essa vivência na prática. E aí eu vejo que uma questão bacana de sempre também estar visando essa questão. Nós temos muitos escritórios hoje, falando ali da arquitetura e da engenharia. Então, essa parte do acadêmico buscar esse interesse de estar nas mais diversas formas de escritório. Porque tem escritório que vai trabalhar dentro da engenharia intrinsecamente, tem escritório que vai trabalhar dentro do urbanismo, tem escritório que é interiores, paisagismo, iluminação. Então eu vejo isso que... você fala que é parcerias. Esses escritórios, quando você fala em escritório, são parcerias que vocês têm para estágios, ou não? Sim, acaba tendo de uma certa forma, e eu sempre incentivo muito o acadêmico a buscar também porque nem todo acadêmico que está ali falando da engenharia e da arquitetura, muitas das vezes ele não está ainda na área, trabalhando na área da engenharia e da arquitetura. E eu procuro sempre alimentar isso, instigar que ele, em período de faculdade, é o período que você tem que pegar todo esse leque e vai para a iluminação, vai para o urbanismo, vai para a estrutura, vai para a engenharia, para o urbanismo, para a pavimentação, porque para você também buscar a sua identidade. Porque eu vejo assim, quando você encontra, lá no começo a gente falou da paixão, né? Então quando você encontra um caminho, porque às vezes o acadêmico vem para a faculdade e ele fala assim, não, eu vim por causa do interiores, né, da parte do planejamento da mobília ali, mas depois ele vê que, não, minha questão é o urbanismo, mas ele vai se descobrindo nesse aspecto, sabe? Então eu vejo assim, que a gente tem sempre trabalhado, não é fácil, é um desafio muito grande, mas de levar sim bons profissionais para o mercado. E hoje como é que está essa procura pelo conhecimento dentro da faculdade? Eu acho que hoje, assim, eu acho que a principal dificuldade da educação, eu acho que é a cultura do imediatismo. Então a pessoa, ela quer sim fazer a sua formação, só que eu quero aprender agora, eu quero aprender hoje. Então a forma de ensinar, eu acho que se deve mudar muito. Então a Ana falou, principalmente dos conceitos de inspiração, desenvolvimento, mas o aluno hoje, ele é diferente. Ele hoje, vou imaginar, a gente tem alguns cursos que sim, tem algumas demandas maiores, alguns cursos que têm demandas menores, né? Mas hoje, o cara está acostumado num TikTok, por exemplo, num Reels de Instagram que dura 1 minuto. Então, para ele parar na frente de um professor e ficar 3 horas, 4 horas, eu acho que é a primeira dificuldade. Então, hoje, se a educação, ela não se atualiza
para você discutir, para você ter um estudo de caso, para você discutir problemas, para criar esse mapa mental do aluno entender. Então, vamos imaginar lá no seu caso o direito. Para você entender, tipo, por exemplo, se um professor começar a pegar penal e só começar a falar penal, você vai falar, nossa, não aguento mais ouvir um cara falar de penal. Então, se ele trazer, tipo, por exemplo, um caso e começar a distribuir, e isso que eu acho que é muito o futuro da educação. Então, hoje as pessoas, elas estão acostumadas com tudo ser muito rápido, tudo ser muito diferente. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, começar aqui a passar alguns slides e ficar a noite inteira aqui, provavelmente depois de 1 hora você não tem mais as pessoas olhando para você com a mesma vontade. Então, a prática, ela tem Tem ganhado espaço, na verdade. E ela tem que existir. Então, hoje você tem uma competição de EAD, presencial, híbrido, que são públicos que, na minha visão, as pessoas ainda acreditam muito no presencial. Então, acho que é presencial pensando em pessoas. E eu acho que é muito por causa disso. Tipo, você tem ali a Verônica da frente, então é a Verônica trazendo a experiência da Verônica pro Bruno. Então, acho que por isso que o ensino presencial frente a frente tem. Mas o principal desafio é o chamar a atenção e prender a atenção. Porque hoje as pessoas desistem de tudo muito fácil. Então... Eles acham hoje isso, amanhã já não acha mais, né? Aí já... Não tem firmeza. Não tem. E hoje, eu percebo muito isso também, até mesmo numa pressão psicológica, talvez, do pai. Então, assim, filho, eu sou advogado, você também vai ser. Não, eu sou engenheiro civil, você também vai ser. E às vezes a pessoa não tem aquele perfil. Quer impor, né? Por mais que a gente vive uma nova era, mas isso ainda é muito latente, né? Não, porque esse caminho aqui que você vai seguir. Porque não, já tá tudo estruturado, né? Eu já percorri o caminho, então vai lá e você tem que fazer. E também é um desafio muito grande. Muito, muito grande. E eu vejo assim, Bruno, a pandemia, ela foi um divisor ali. Porque, querendo ou não, nós tínhamos um perfil, né, de acadêmico, digamos assim, e pós-pandemia, isso se reestruturou. Então, eu vejo que você falando sobre o desafio para o professor à frente é muito grande. Essa reinvenção do imediatismo ali de, não gostei, né? Na sala de aula, como que o aluno faz isso? E como que você atrai a atenção do aluno durante... O aluno não copia um conteúdo no caderno a noite inteira. Não, ninguém mais nem tem caderno, né? Ele tirou uma foto. Sim. Mãe, manda lá no grupo. Hoje, por exemplo, você não tem um professor que fala, gente, talvez que a gente Vou corrigir seu caderno. Não, eu vou deixar a apostila no Xerox. Professor, você tem um PDF? Tem, e o cara olha ali, o celular da pessoa é uma extensão do corpo. Então, hoje, se você não está digitalizado nesse mundo, você não existe. Não. Então, vocês têm que estar se inovando e se descobrindo junto com eles, né? Porque... Eu brincava até, usando o exemplo da pandemia, é que assim, a gente tem, por exemplo, na faculdade, a gente tem projetor. Aham. Que antes da pandemia, um professor, ele não sabia ligar um projetor. Assim, aí vai um cara do TI, tipo, nossa, você me ajuda, você me arruma um projetor, Ou depois da pandemia, tudo se modernizou. Então o professor, ele pega um tablet, ele passa o tablet dele, ele toca no tablet, já tá passando um slide. Sim. Ele leva uma caixa de som, um instrumento. Abriu pra tecnologia. Abriu, e hoje tá assim. Então o professor pega um podcast e, olha, a gente vai discutir isso. A arquitetura, a arquitetura, eu acho, da engenharia, talvez seja muito mais cultural. Então, você vai dar uma aula de uma cultura certa, você vai na frente de um prédio e começa a discutir a cultura. Então, acabou-se, as pessoas, na pandemia, elas ficaram talvez tão isoladas que elas aprenderam que o afeto, ele é muito importante e a vida é muito curta. Sim. Só que ainda existe poucas pessoas que pensam assim, né? Que o presencial comunicação, relação, né? E você fazer um EAD, por exemplo, você vai sair de lá do jeito que você estudava dentro de uma sala fechada, sem ouvir nenhum barulhinho, você vai ter que sair. Como é que você vai suportar o ser humano falando na tua orelha? Então, tem tudo isso, né? Se você for analisar, você vai ficar um tempo atrás, né? E relacionamento faz parte, relacionamento da vida. Estamos falando de ser, né? E falando de ser humano, sem o ser humano você não consegue dar um passo. Dia, né? Um desafio. E aí, se você
até o presencial, falando sobre o acadêmico e sobre essa vivência, né, de você trabalhar um EAD, porque, assim, dentro da sala de aula, entre os alunos, já tem os seus embates, né, eles já tem que, um tem o bonzinho, o outro, né, Já tem os então, assim, formadores de ali opiniões. você já vai trabalhando isso, né, e o mercado de trabalho, ele não é leviano, né, com você. Então, eu vejo que, de uma certa forma ainda, o presencial tem muito a contribuir por causa dessa lapidação de uma forma geral. É network em todo momento. Então, o seu colega de sala do lado, ele vai ser o cara que vai te passar serviço, ele vai ser o cara que você vai passar serviço pra ele, é o cara que vai fazer uma ponte, Sim. uma palestra que você vai lá, tipo, vai lá, eu tô lá te assistindo. Às vezes você me falou uma coisa que pra mim mudou, eu vou vir trocar uma ideia com você, buscar seus canais e daqui um pouco a gente tá empregado. A gente brinca lá muito na FACIP que as pessoas da agronomia, principalmente, elas não vão dar palestra, elas vão buscar estagiário. Porque, assim, a nossa quantidade de aluno, tipo, principalmente da agronomia, por exemplo, a pessoa vai lá dar uma palestra sobre, vamos lá, plantio direto. Aí as pessoas que ficam ali em volta, tipo, eu quero contar uma ideia. Passa o telefone. Normalmente ele sai com 4, 5 pessoas. Hoje a gente não tem. Hoje em dia eu não consigo, por exemplo. A gente tem ligação hoje praticamente todos os dias buscando um profissional da arquitetura e da engenharia para estágio. Não tem. Não tem hoje. Verdade, é uma demanda que tem se potencializado. Mas e quando você fala esse não tem? Esse não tem, existe o aluno, mas que não queira estar ali? Não, pelo contrário. Hoje eu tenho aluno de arquitetura, aluno de engenharia, que a loja de materiais de construção, por exemplo, que trabalha a iluminação. Ela não quer contratar o João, que trabalhou na loja de elétrica. Ele quer contratar um aluno de arquitetura que tem experiência em iluminação. Uma construtora, por exemplo, ela não quer contratar um cara para fazer controle, por exemplo, controle de custo. Ela não quer contratar o Joãozinho que é bom no Excel. Não. Ela quer contratar um engenheiro, o aluno de engenharia que ele entende. Por causa da linguagem. Linguagem e informação. Você forma a pessoa, tipo, a pessoa tem a bagagem técnica que está aprendendo lá na instituição de ensino, só que você forma o profissional dentro da sua empresa. O comunicador é o empresário. E o bom empresário, ele tem que se rodear de pessoas mais inteligentes do que eles em termos de processo, né? Então, ele vai buscar, lógico, o que é melhor, essa capacitação, porque ele precisa continuar na comunicação, né? Para ele conseguir crescer e ter aquela pessoa responsável por aquele setor, por aquele processo. O empresário, ele é sempre o desafiado, né? Então, sempre existe a pessoa com um pouquinho mais de coragem, que tem um pouquinho menos de coragem. Sim. Normalmente, quanto mais coragem, mais riscos. E a vida faz parte assim. Tem pessoa que gosta de correr risco, tem pessoa que não gosta de correr. Tem uns que vão ficar na zona de conforto. É isso. E tem uns que vão se arriscar todo dia. Mas o mercado está, sim, muito competitivo. Então, hoje, para emprego, as pessoas buscam na fonte todo mundo. E a educação é isso. É você saber que uma pessoa, tipo, se a Ana Raquel está lá no 3º semestre de arquitetura, eu sei se a Ana Raquel vai formar, vai virar arquiteta, eu sei que a Ana Raquel ela vai ter conhecimento de algumas habilidades e isso a gente consegue transformar. Eu fico pensando, os meus professores da minha época, o que será que eles pensaram da Maria Verônica encrenqueira daquela época? O que ela estaria fazendo hoje? Será que eles... Mas será que alguém pensou que a Maria Verônica teria um podcast, por exemplo? Mas coitados, professor, eles sofreram no começo. Mas assim, faz parte do aprendizado. Mas a gente vê hoje, assim, a pessoa, vou usar o termo crítico, a pessoa mais crítica, por exemplo, ela faz com que você se faça muitas perguntas. Com certeza. Então, o jeito que você olha, o jeito que você analisa as pessoas. Eu nunca fui aquela aluna de tirar 10, sabe? Eu sempre fui muito esforçada para conseguir os 6, né? Então, mas em termos de comunicação, eu sempre fui aquela do e se. Eu nunca deixava um professor terminar a fala dele, eu sempre tinha um e se. Ele falava, lá vem o e se. Então, assim... É o perfil crítico. É o perfil crítico. Mas é isso que está faltando hoje. Eu vejo que todo mundo aceita. Não tem mais questionamento, né? Não existe verdade absoluta hoje. Existem, sim, muitas verdades absolutas, mas existe o que é verdadeiro para uma pessoa e o que não é, tipo... Sim, é muito relativo isso. Eu tive colegas, vários, né? Que no 9º semestre passou na OAB. Cara, eu já fiz 5 OAB. Mas será que é isso? Aí eu fico pensando assim, caralho, né, cara? Se eu pegasse, pelo perdão mas se eu pegasse hoje para poder eu fazer um processo render dentro de uma audiência, eu mataria a pau. Sim. Né? Como eu já cansei Porque é só comunicação, vamos dizer assim,
vai se... Eu volto para o que você falou, a personalidade de cada um. A pessoa que tem a personalidade de passar no AB, né? Ou de pegar um estágio, que nem você falou no início ali, o cara consegue trabalhar em 4 paredes. Já aquele que tem de comunicação e de estar lá fora, ele não é infiltrado 100% dentro daquilo ali do que ele faz, ele vai seguir, por exemplo, o direito para mim hoje ele foi essencial. Né? Todas aquelas picuinhas que eu tive na época que eu, graças a Deus, eu falo que eu fui da época que eu tinha o Davidson na minha cara, né? De empurrar a porta e bater porta e tudo mais. Então, assim, eu dou graças a Deus que na época eu tinha o Davidson pra gente discutir isso. Porque hoje eu sei que se todo ser humano pudesse ter um direito na vida, ele conseguiria... Te moldou enquanto profissional, te moldou enquanto caráter. Automaticamente você molda a sua família. Como lidar com as pessoas. Você transforma não só você, é quem tá no teu convívio ali. E você muda o seu fluxo. Hoje, pra mim, passar numa OB seria só ego. Coisa que eu acredito que eu não tenha, então... Né? E tá tudo bem. Tá tudo. E te deu ferramenta pra trabalhar num monte de coisa. Com certeza. Hoje eu sou a química da empresa, né? Hoje eu tenho um podcast simples, né? Mais de valor, eu falo. Isso é simples, olha isso é simples. Então, se você for analisar da Verônica de 2010, que nem você começou também em 2010, para a Verônica hoje de 2025, o crescimento ele foi constante. O salto é muito grande, né? E a gente estava conversando hoje no início, né? Que como que é prazeroso saber a evolução, né? Você era uma menina sensível demais, que precisou ser um pouco rude. Sim. E eu era uma pessoa rude demais, que precisou aprender a sensibilidade da vida. Então... Sim. E isso que é o interessante, né? E eu vejo assim, você falando, fico imaginando o que meus professores, né? E eu vou falar pra você que quando a gente olha pros alunos e fala, uau, esse aluno, ele decolou. Independente, por exemplo, não tenho a minha OAB. Isso é um mero detalhe, mas olha a profissional que você se tornou. Então, assim, nos enche de orgulho, né, em ver que aquele aluno saiu ali daquela casinha e ele decolou, ele desabrochou, ele bateu asa e foi pro infinito, vamos dizer assim. E assim, é uma extrema satisfação aquela frase que o professor gosta quando o aluno é melhor do que ele, é muito verdade isso. Eu tenho isso, tenho reencontrado vários, né, falo aluno, mas hoje já são profissionais, já são arquitetos, às vezes até engenheiros, porque vaguei ali, né, nessas graduações, e assim, é de uma satisfação tão grande você vê que eles estão produzindo, que eles estão se posicionando no mercado, que sabe, assim, que você, querendo ou não, tudo aquilo que eles vivenciam e que também a Verônica vivenciam, foi através, os teus professores, de alguma forma, eles te fizeram chegar aqui. Então, assim, a gente se sente parte daquilo e isso é, assim, de um valor absurdo pra nós. Assim. É o crescimento do outro, né? Você vê um aluno, tipo, eu falo principalmente na gestão, quando você vê um aluno no dia de colação de grau e volta ali aquele filminho na sua cabeça, do aluno lá naquela dificuldade, do aluno ele calouro, não sabendo onde era. O que faz? Onde eu vou? Onde eu vou, tipo, na arquitetura, o que é um traço, e aí depois você vê a pessoa, tipo, no bom emprego. Acho que isso é gratificante para todos nós. E quanto você é engenheiro, né? Isso. Engenheiro civil e você é arquiteto. Enquanto vocês dois são de profissão, estão ligados ali, né? Tem uma conexão, mas... Existe alguma rivalidade entre o engenheiro e o arquiteto ou isso é mito? Não, Como acho que vocês lidam com existe, isso hoje? Mas existe, eu acho que principalmente, eu acho que no conceito das pessoas talvez não entenderem muito bem o que é cada profissão. Sim. Dentro de uma parte ali de projetos, aprovação, principalmente quando você pensa em aprovação, realmente os dois profissionais estão habilitados para fazer isso. Com certeza. Então existe arquiteto que desenha de uma maneira muito brilhante e obviamente eu acho que o arquiteto ele tem essa vantagem. O arquiteto estuda muito mais ambiente, layout, conforto. E o engenheiro civil ele vem para uma parte de transformar isso sólido, né? Então ele vem para uma elétrica, ele vem para uma estrutura. Mas acho que muita gente às vezes pensa que o engenheiro, tem um engenheiro só constrói. Não, tipo, o engenheiro pode ir para a parte de pontes, estradas, bancos. A gente tem uma questão matemática de cálculo muito maior que da arquitetura. Nossa. Então a gente vem principalmente assim, você vê muitos engenheiros trabalhando na parte administrativa de bancos, financeira. Então a gente aprende muito isso, logística.
E o arquiteto tem toda aquela parte dele também, que eu acho que a Ana consegue falar muito mais. Sim. Até eu vejo assim, falando essa rivalidade, eu acredito que é mais realmente uma falta de informação, voltando à informação, né? Mas eu vejo assim, inclusive a relação entre o engenheiro e o arquiteto, eu acho que se afinilou muito mais, se aprimorou muito mais, cada um tem entendido de qual a importância de cada um, né? O arquiteto, como o Bruno mesmo disse, a gente passa, digamos ali, os 5 anos, cara, estudando ali cada detalhe de ventilação, insolação, conforto térmico, conforto acústico, nessa pegada, sabe? Então, assim, quando as pessoas, né, a população, de um modo geral, ela consegue compreender isso, é extraordinário, assim, porque mas dentro da profissão mesmo falando, eu vejo que houve sim uma melhora. Se a gente olhar para 20, 30 anos atrás, a gente teve um crescimento e um alinhamento muito bom nesses últimos anos, dessa percepção de que o engenheiro é de extrema importância, o arquiteto é de extrema importância, porém ainda, por mais que com toda a tecnologia, com toda a informação, ainda às vezes é na população que falta esse feeling, vamos dizer assim, de o que é o engenheiro, qual o que solução é o preciso? arquiteto. E hoje, assim, às vezes fala de rivalidade, mas eu e Ana somos parceiros. Então Sim. a gente troca serviço, a gente um executa, a gente organiza. Sim. E assim, e a vida é isso. Então, eu acho que independente da área hoje, eu acho que a medicina ensina muito isso. Então, cada um tem a sua habilidade, vai passando, vai trocando. Mas eu acho que, assim, a parceria ela tem que existir. Com certeza. Então, até mesmo para saber no que você é bom. Então, a Ana é boa nisso, o Bruno é bom nisso e automaticamente... A construção civil em si, ela tem que formar um ecossistema Claro, exatamente interno de todos os profissionais, né? Não só o servente, mas o engenheiro e o arquiteto, né? Junto com o construtor. É muito, tem muita gente, mas você tem o civil, você tem o engenheiro civil, você tem o arquiteto, você vai para uma obra maior, você vai precisar de alguém ali, tipo, de uma estrutura talvez um pouquinho mais limitada, um profissional de estrutura um pouquinho maior. Você vai para uma obra, por exemplo, também que envolva conceitos arquitetônicos, você precisa, às vezes, de um arquiteto que tenha uma habilidade em iluminação, ventilação. Área. Sim. Antigamente, da onde a gente ouvia falar que a gente precisava de uma impermeabilização completa, né, de uma obra, né? Hoje eu preciso de um profissional de impermeabilização. Então, em se falando em termos de profissional, a área ela abrange muito o espaço. Né? Então, tem espaço para todo mundo. Nossa, demais. De forma que trabalhe dentro do próprio ecossistema, né? Sem dúvida. E esperamos, né, que nós consigamos fazer essa junção, né, de profissionais ali e se tornar todos um profissional legal. Tem um pessoal que eu cito bastante aqui no nosso podcast, que é o Chama na Cunha, não sei se vocês já viram falar. Eles são os profissionais de revestimentos, então eles têm um grupo grande. E esse grupo, você percebe que eles trabalham de uma maneira... eles têm uma união bonita, sabe? Eles fazem todo ano a festa do ano deles, eles estão sempre em palestra, sempre em curso, eles viajam, vão em feiras. Então, assim, eles são pessoas que eles são unidas ali. Você vê que, né, o que falta é unir eles com o pedreiro, com o servente, assim como vocês... tem que unir o engenheiro junto com o arquiteto, né? Então, tomara que a gente consiga, né, chegar num ponto onde a gente começa a conversar e ter essa fala diferente, né? Onde todo mundo tem uma ligação saudável. Eu vejo assim, ó, a partir do momento que você entende que nós não somos concorrentes, né? Isso em todos os aspectos ali, eu acho que muita coisa muda, né? Tem que entender qual que é o objetivo final. O espaço, caber o espaço. É o que você quer, tipo, se o objetivo final é realizar o sonho, o sucesso do nosso cliente, é por isso que a gente tem que se unir e trabalhar em prol disso. Sim. Então, eu acredito que vocês deram vários conselhos, mas vocês poderiam dar um conselho final aí para quem está começando, para quem ainda não sabe o que fazer da vida, se engenharia ou arquitetura seria o caso, qual que seria o bom conselho de um bom professor? Quer que eu fale primeiro? Quer isso primeiro? Pode falar. Eu acho que assim, eu acredito muito... Até a frasezinha clichê, o único lugar que o sucesso ele vem antes do trabalho é no dicionário. Então, sem você trabalhar, sem você colocar a cara a tapa, sem você buscar,
Então, não tem como. Então, o sucesso, ele vem sim com suor, com dedicação e com o tempo, né? Eu acho que isso, independente de profissão, trabalhe mais, não tô querendo dizer do físico, e sim do mental. Para que a gente consiga desenvolver. Eu acho que as pessoas, elas têm que parar de pensar talvez nossa, quando eu cheguei era assim. Então, não, mas se pinta de um jeito, se constrói, não, mas sempre foi assim. Por que eu vou mudar agora? E eu aprendi assim, tipo aquela síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Não, tipo, as coisas mudam, a modernização tá aí, então ela vem com uma avalanche, ou você corre na frente ou ela te empurra. Sim. E eu acho que a partir do momento que você estuda, trabalha, se dedica, eu acho que tem tudo para dar certo em qualquer profissão, em qualquer relacionamento, casamento, tudo vem da dedicação. E hoje, se falando em coordenador, você é coordenador, né? Diretor da unidade. Diretor da unidade. E se falando em faculdade hoje, em universidade, você acha que para as pessoas que têm pouca condição, tá fácil de procurar hoje o ensino? Eu acho que sim. Hoje, assim, vou falar enquanto Unifacip, obviamente. Existem várias formas de pagamento. A gente tem FIES, a gente tem ProUni, a gente tem condição em cheque, em boleto, em cartão. Então, sempre é uma oportunidade da pessoa buscar o ensino e se enquadrar dentro das suas caixinhas, né? Eu acho que sim, hoje a acessibilidade, ela permite sim. Só não se forma quem não quer hoje, né? Hoje é assim. Hoje, às vezes, é assim, não, eu quero fazer medicina, então vocês querem dizer que é só eu chegar... Não é isso. Não é assim. Não é isso, mas eu acho que a gente... Se pensando no conhecimento agregado, sim, a gente tem curso para agregar e para fazer o desenvolvimento pessoal e todo mundo. A Unifacip, ela tem essa abrangência muito grande de cursos, né, de oportunidades, e aí alinha com essa facilidade, vamos dizer assim, porque ela não tem só uma possibilidade de fechamento ali, então ele tem várias opções, né, então, como você falou, muitas vezes não vai fazer porque não quer, não é intenção da pessoa aquilo, mas a pessoa que realmente ela quer, ela vai entrar e ela vai... E aí entra essa parte que o Bruno falou, da dedicação, da disciplina, né? Ai, mas eu não sou bom em cálculo. Mas quem disse que você precisa nascer sabendo? Você precisa saber onde está a sua intenção. A sua intenção é ser bom em cálculo? Tá, então o que eu preciso fazer? Eu preciso... talvez só lá na sala, porque tem aluno que só lá na sala de aula, beleza, por mais que ele não saiba, mas o que tá lá na sala de aula ele capta, resolve e tal, mas não, eu tenho uma dificuldade maior, então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar estudar em casa, eu vou precisar buscar um reforço, então tudo envolve a dedicação, o trabalho, a disciplina, a perseverança, porque a partir do momento que você entende que não só nisso, mas a nossa jornada, o nosso caminho, ele não é linear. Pelo contrário, é uma montanha russa. E a hora que você entende isso e sabe lidar, eu acredito que você fazendo o que precisa ser feito e é por você, e é você que tem que fazer, a chance disso dar errado, digamos assim, ela quase que se anula. Né? Uhum. Então, o conselho seria esse? Com certeza. Legal. É sempre um prazer ter vocês aqui. Espero que das outras vezes que chamar, né, terei também, eu acho, né? Com certeza. A intenção nossa é sempre estar aprendendo. Eu falo quando eu termino, eu falo que eu aprendi mais um pouquinho. E com certeza estar com você foi um grande prazer, com vocês dois. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Ana, a você, a todo o espaço aqui. Acho que com certeza a gente passar um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho da nossa história. Sim. Eu acho que com certeza faz com que as pessoas aí não pisem na mesma pedra, dá uma desviadinha. Sim. Eu também quero agradecer, né, por estar aqui, por a oportunidade e que venham mais oportunidades. Com certeza será uma grande satisfação poder colocar um tijolinho a mais ali, né, como você falou. Com certeza, da mesma forma que você aprendeu um pouco mais, o Bruno aprendeu, eu aprendi. E eu vejo que o caminho é esse, e a gente se permitir a isso, né? Então, com certeza, faz a diferença e na vida do outro também. Queremos agradecer a todos, né? Que vocês consigam estar sempre acompanhando os podcasts, estar passando para os parceiros, amigos, porque a intenção nada mais é do que estar ajudando ao próximo. E se precisar, né? Eu acredito que cada um esteja aqui, fácil de encontrar, né, na grande Facip, que todo mundo já conhece, né? Então, meu muito obrigado e até mais.